como surgem muitas coisas, a nossa tendência de ficar folheando a página, não é? E passando de um programa para outro. E se você está se dispondo a prestar esse culto ao Senhor, então fica firme nessa página, nesse momento, e faça desse momento o seu momento de cultuar ao Senhor, não é? Se você está reunido em família, sempre que formos ler a palavra, como vamos ler agora, você pode abrir em Romanos capítulo 11, versos 33 em diante. Você abra junto com os membros da sua casa. Quando tiver que orar, ore também. Participa integralmente do culto. Não seja só um assistente do culto, mas seja um participante, uma pessoa que presta também o seu culto ao Senhor. Aqui em Romanos, no capítulo 11, nos versos 33 em diante, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Eu queria convidar os irmãos a colocarem de pé, para a gente dar sequência à nossa leitura. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele viesse a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, quando nós entendemos a profundidade desse texto aqui, pode estar certo que a nossa maneira de ver e de fazer as coisas muda. Porque dele e por meio dele e para ele, por meio de Jesus, não é? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Meu Deus, que privilégio nosso de podermos nos reunir na tua casa na noite desse dia para prestarmos um culto a ti. Desde já nós pedimos que tu purifiques nossas mentes e lábios, para que do nosso coração, ó Deus, possa fluir um louvor, uma adoração, um culto que seja agradável e aceitável a ti, ó Pai. Ó Deus bendito, nós te bendizemos por Jesus Cristo, teu Filho, através do qual temos livre acesso à tua presença. Nós te louvamos, ó Pai, pela tão grande salvação que nos alcançou em Jesus. E se hoje nós podemos nos reunir aqui, é por causa dessa grande salvação que nos alcançou. Recebe, pois, ó Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração sincera, em nome de Jesus, teu Filho. Aleluia. Amém.
nós nesse instante vamos, como fazemos sempre, todos os domingos, orar uns pelos outros. Nós separamos esse tempo para orar. Há pessoas em casa que estão passando, quem sabe, por algumas lutas. Pessoas, quem sabe, estão aqui também. E sempre aguardando esse momento para nós intercedermos uns pelos outros. Gostaria que continuasse orando pela Águida e pela Zoe. Graças a Deus eles estão bem, elas estão bem, mas continua precisando da nossa oração para um completo restabelecimento, né? E há alguém aqui hoje que entrou e tem algum pedido específico de oração? Levante a sua mão. Vamos estar clamando ao Senhor em favor daqueles que estão aqui colocando a sua necessidade diante do Senhor. Eu vou convidar a Jaqueline para que venha aqui à frente, esteja orando. E você que está em casa, você pode colocar também a sua confiança no Senhor. Saiba que você nesse instante está sendo incluído entre aqueles que estão sendo apresentados aqui também. Oremos. Bendito Deus e Pai de amor, nós estamos aqui mais uma vez na Tua casa. Te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós estamos aqui, Senhor. E graças a Deus por isso, ó Pai. Nessa hora, Pai, quero colocar diante de Ti os pedidos de oração que são feitos aqui nessa noite. Os Teus filhos vêm a Ti, Senhor, dando esse passo de fé, na certeza e na confiança de que o Senhor é o único que pode estar no controle de tudo e resolver toda e qualquer situação, ó Pai. Colocamos diante de Ti a vida da Águida, da Zoe. Obrigada porque o Senhor preservou a vida das duas até aqui. E nós temos certeza, ó Pai, que nada foge do Teu controle e que o Senhor vai continuar a cuidar delas, Senhor. Também os irmãos que estão aqui nessa noite, que levantaram as suas mãos. O Senhor sabe o desejo do coração, a ansiedade de cada um. O Senhor sabe de que cada um precisa, ó Pai. E nós colocamos, ó Deus, diante do Teu altar, Senhor. Colocamos nos Teus pés, Senhor, na certeza de que o Senhor ouvirá dos céus, ó Pai, porque a Tua palavra nos afirma isso, Senhor. Que o Senhor está com os Teus ouvidos inclinados, ó Pai, e o Senhor atenderá as nossas súplicas, meu Deus. Continue conosco, Senhor, no decorrer desse culto, ó Pai, que a Tua palavra venha tocar no coração de cada um de nós, que nós possamos sair daqui fortalecidos, ó Deus, em Ti, Senhor. E aqueles irmãos que estão em casa, assistindo pela internet, que o Senhor alcance também a cada um deles, onde eles estiverem, Senhor. E que no próximo domingo, Senhor, eles possam estar aqui junto conosco, Te cultuando, Senhor. Porque somente, Senhor, diante de Ti, com a Tua proteção, Senhor, nós vamos vencendo a cada dia, Senhor. E é para isso que o Senhor nos chamou, Senhor. E o Senhor é quem nos capacita. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Nós agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Quero dar as boas-vindas ao nosso querido irmão Thompson. Bem-vindo, alegria tê-lo aqui conosco, meu querido. Bom, boas-vindas ao pastor Davi. Eu disse que foram 2 meses que pareceram 6. Ele faz tanta falta, né? Ele hoje assumiu o posto. Bem-vindo, Deus abençoe, irmãos. Graça e paz, irmãos. Eu também senti falta. Para mim estava muito longo. Mas nós tínhamos como alvo, ainda continuamos tendo como alvo, o restabelecimento da saúde da minha esposa. E graças a Deus deu uma melhorada, mas vai ter que continuar fazendo o tratamento. Provavelmente teremos que voltar em janeiro. Irmãos, eu tive uma experiência recente que me fez lembrar algo que é muito corriqueiro, que é muito normal no nosso meio. A experiência que eu tenho também nesse sentido é muito ruim, pelo fato de que quando nós compramos um equipamento, nós costumamos ligar e começar a querer que comece a funcionar, e
deixamos de gastar um tempinho para dar uma olhada no manual, nas instruções. E eu recentemente tive uma experiência de um irmão que comprou um carro novo, e ele é hybrid. Só que ele passou mais de um mês utilizando o carro sem utilizar o sistema, e só agora, recentemente, ele descobriu que o carro é econômico demais. Tudo porque ele não leu o manual para ver como é que funcionava. Aí hoje eu comprei, nós fomos no Costco, e eu comprei um conjunto de frigideira que tem lá as informações. E eu fiz questão de ler, aprendi a lição e descobri que até para a frigideira tem a maneira de usar e utilizar e ter um melhor rendimento. Então o fabricante se preocupa em escrever alguma coisa a respeito do produto para que a gente possa aproveitar ao máximo. Aquele que nos fez, ele também se preocupou com isso. Muita gente procura aqui na Bíblia como o mundo foi feito e como se reproduziu, se tinha branco, se tinha preto, o que era que existia naquela época, o que deixou de existir, e querem ver ou firmar a sua teoria da evolução baseado na Bíblia. Aqui tem tudo o que é necessário para que vivamos uma vida boa, de maneira a tirarmos proveito na presença de Deus do melhor. E aí eu queria que vocês acompanhassem comigo a leitura bíblica no livro de Miqueias. Se puderem ficar de pé. Miqueias no capítulo 6. Miqueias 6, versículo 8. Deus e o seu povo em juízo é o título desse capítulo, ou da primeira parte do capítulo. Você quer saber exatamente o que Deus quer da sua vida? Tem tudo aqui. E você vai aprender como você pode usufruir o melhor. Diz a palavra de Deus no livro de Miqueias, do capítulo 6, versículo 8, o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e que andes humildemente com o Senhor teu Deus. Mas o que é que isso afinal tem com esse momento do dízimo que nós vamos dedicar àquilo que trouxemos para a casa do Senhor, para a manutenção da casa do Senhor? Praticar a justiça. Eu não vou entrar em detalhes, como também não vou entrar em detalhes da misericórdia, mas lembrando de que andar humildemente com o Senhor teu Deus significa que eu devo andar humildemente aceitando o que Ele requer de mim. Então Ele requer de mim que eu observe 3 coisas: amar a justiça, praticar a misericórdia e andar humildemente com Ele. Significa me curvar diante da vontade dEle, da vontade soberana. E Ele depende somente da vontade dEle para executar justiça e juízo. Mas Ele quer que nós observemos o que é que a Bíblia fala. Trazei todos os dias à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois vocês podem fazer prova de mim se eu não abrir as janelas do céu e não derramar bênção sem medida sobre vocês. Meus irmãos, trazer o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento é nosso dever. E como é que eu poderia saber que Deus requer isso se eu não lesse, se eu não soubesse, se eu não tivesse na mente, no coração, que Ele quer que a gente mantenha a casa dEle? Aí depois você pode fazer prova. Se Ele não abrir a janela dos céus e não derramar bênção sem medida sobre a sua vida, certamente que alguma coisa vai estar errada. Nós temos a oportunidade agora de praticar aquilo que Deus requer de nós.
trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas para a manutenção da casa do Senhor. E eu quero convidá-los, aqueles que trouxeram, e também os que estão em casa, se vão fazer através da internet. Você sabe que tem um site na internet para que você possa fazer suas doações, entregar o seu dízimo, a sua oferta. Isso deve estar sendo apresentado na tela nesse momento. E nós vamos consagrar agora ao Senhor aquilo que trouxemos para a manutenção da casa do Senhor. Deus, no nome santo de Jesus, nos trouxeste hoje à noite à tua casa, e aqueles que estão dedicando parte do tempo para a adoração ao Senhor através desse culto, estamos agora, Senhor, apresentando ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas para a manutenção da tua casa. Pedimos humildemente que o Senhor receba e que abençoe aqueles que vão administrar esses bens para que o façam com fidelidade. Quanto a nós, Senhor, continua nos abençoando para que possamos te honrar com parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Queremos ser obedientes à tua palavra. E obrigado por revelar a tua vontade na Bíblia, na palavra do Senhor. Recebe, Senhor, a nossa gratidão por podermos estar agora trazendo os dízimos e as ofertas até o teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Digno
No último estudo do Sermão do Monte, Jesus, na sua pregação, Jesus fala daquele que constrói a sua casa sobre a rocha e aquele que constrói a sua casa na areia. O que é interessante é que ele não diz que quem constrói a casa na rocha, que é ele, não vai passar pelas turbulências da vida. Se você tiver a curiosidade de observar, ele fala que as mesmas intempéries, as mesmas tempestades, a mesma situação que uma casa passou, a outra passou também. A diferença é que uma prevaleceu e a outra caiu. De vez em quando algumas pessoas perguntam: pastor, por que aquela pessoa ficou firme no meio daquele momento e aquela outra, que também era da igreja, desabou? Por que essa pergunta o tempo todo está sendo feita? Por que esse casamento? Por que aquele... Meu filho, a resposta é uma só. Quando se constrói em cima do fundamento que é Jesus, ela prevalece, ela permanece, ela vence. Então, fica aqui minha palavra para você. Não se descuide o tempo todo. Mantenha essa sua casa, sua vida em cima desse alicerce. Provérbios capítulo 22, verso 6. Provérbios 22, verso 6. Um texto bastante conhecido por todos, com certeza a maioria absoluta conhece esse texto de cor. Mas é interessante que se eu for pedir aqui, eu sei que todos conhecem, ou quase todos conhecem de cor, e se eu for pedir para alguns recitar esse texto, vão falar assim: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Não é assim? Hein? Não, vai falar assim, mas o texto não é assim. O texto fala: ensina a criança no caminho. Há uma grande diferença de ensinar o caminho e ensinar no caminho. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Senhor, dá-nos ouvidos, mentes, corações abertos para ouvirmos tua voz, e coração predisposto, como disse o teu servo aqui hoje, humilde, para seguir e obedecer a tua direção. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. Provavelmente nós estamos mais desfalcados do que é de costume, porque talvez algumas famílias aproveitaram para emendar com o feriado de segunda-feira. Mas eu vou pedir, mesmo àqueles que estão nos acompanhando pela internet, que compartilhe o máximo que você puder a mensagem de hoje. Quando eu falo assim, querido, não é porque eu estou querendo notoriedade, é porque eu gostaria que o maior número possível de pessoas pudesse ser edificados. E você vai entender porque eu estou dizendo isso. Neste mundo que nós estamos vivendo, em que as famílias estão sendo assoladas, você tem uma ideia, queridos, há um projeto encaminhado por um ex-ministro do Brasil pedindo para que seja liberado a pedofilia. Você está assustado? Pois eu vou mais ainda. Há um projeto pedindo para que haja casamento e relacionamento de filhos com pais. A coisa está caminhando para essa direção, né? Pois bem, vamos voltar ao nosso texto aqui, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho se desviará dele. Você vai ver que minha pregação hoje vai ser talvez mais uma aula do que uma pregação como eu costumo pregar. E vou explicar a você a razão. Há muitos anos atrás, os pais que ensinavam tudo aos seus filhos. Não só os princípios éticos e morais, como também os demais valores, inclusive os afazeres domésticos, religiosos e profissionais. Com o passar dos anos, tudo isso que os filhos aprendiam em casa com seus pais passou a ser terceirizado para a escola e outras instituições. E hoje, lamentavelmente, os pais, pai e mãe, os pais vão participando cada vez menos da vida e do relacionamento com os seus filhos.
A propósito de termos comemorado no dia 12, o Dia das Crianças, e no dia 15, o Dia do Professor, e pensando em cada mãe, em cada pai, em cada mãe como professor, eu quero lhes falar, e no começo eu projetei para ser uma mensagem para hoje e para o domingo que vem, sobre o tema O Lar, uma escola por excelência. O lar, uma escola por excelência. Como pastor, pai e avô, eu creio que podemos relembrar aquilo que já aprendemos e aprender juntos outros conceitos que podem nos ajudar nessa difícil missão de educadores que somos, com o objetivo de fazermos dos nossos filhos flechas que acertam o alvo para o qual eles vieram a este mundo. Assim como o sábio Salomão desafiou especialmente os pais a ensinarem os seus filhos no caminho que eles devem andar, para que não se desviem quando forem velhos, também disse no Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor e são como flechas na mão do guerreiro. Atinge o alvo. Os pais têm uma importância capital, fundamental na educação dos seus filhos, pois são responsáveis por legitimar ou rechaçar conhecimentos e valores adquiridos pelas crianças neste processo civilizatório. Exercem, portanto, importante mediação na relação da criança com o mundo. Independente da ação de uma vontade consciente, os pais estão sempre participando da educação dos seus filhos, desde o começo da vida, quando o comportamento dos pais pode influenciar a forma como os filhos irão se relacionar com o mundo e com as pessoas. Pais que valorizam a formação científica e cultural tendem a influenciar positivamente a relação estabelecida entre filhos e o processo de aprendizagem. O psicólogo americano Lawrence Steinberg, da Temple University, descreve alguns princípios básicos de atitudes e reações que os pais devem se condicionar em relação aos filhos. E eu separei alguns deles. Primeiro princípio no dia a dia. Primeiro princípio: as atitudes do dia a dia são mais importantes que os conselhos. Pais que estão aqui e que nos acompanham pela internet, por favor, dedique esse tempo para me ouvir agora e assimilar aquilo que eu estou dizendo. Atitudes no dia a dia são mais importantes que os conselhos. As crianças são muito observadoras, tanto que as atitudes dos pais vão ter maior efeito do que as palavras. Segundo princípio: demonstre afeto incondicional por seu filho. Isso não o tornará mimado. É muito saudável abraçar e beijar os filhos, independente da idade deles. Terceiro princípio: envolva-se com a vida do seu filho. A falta de monitoramento aumenta os riscos de eles se envolverem com drogas, álcool, delinquência, assim como aumentam as chances de uma gravidez precoce. Se você já leu o meu livro Viver Bem, Questão de Escolha, você deve ter lido aquele artigo do Dr. Hewart, do Rio Grande do Sul, um psiquiatra, em que ele fala que ele esperava os seus filhos chegarem, mesmo quando já adolescentes e jovens, tarde da noite, ele mantinha a porta fechada. Ele não deixava os seus filhos, naquela ocasião, com a chave, para que quando eles chegassem, ele fosse abrir a porta e pudesse ver o estado com que eles estavam chegando. Para que seus filhos soubessem que o pai estava atento, não estava deixando eles ao seu bel prazer. A falta de monitoramento aumenta os riscos de eles se envolverem com drogas, álcool, delinquência, assim como aumentam as chances de uma gravidez precoce. Essa cultura americana
que está impregnada agora na nossa cultura também, em que tem levado os pais, muitas vezes, a não se envolverem com os seus filhos, tem trazido um prejuízo muito grande. Onde o filho bate a porta e diz: aqui você não entra. Enquanto morar na sua casa e você for o que põe comida lá, você entra sim, e ele é que tem que se curvar diante de você, não é você diante dele. Na minha mochila você não mexe, mexe sim. Você tem autonomia para mexer. Na sua mochila sim. O filho precisa saber que você está atento ao que está acontecendo. Porque daqui a pouco seu filho vai começar a trazer para a sua casa coisas que não lhe pertencem, mas o pai nunca teve a curiosidade ou o cuidado, que não é curiosidade, é o cuidado de observar. Nós somos 10 filhos da minha família, mas graças a Deus, esses princípios nós tivemos. Recordo como hoje, uma vez, a minha irmã, nós morávamos distante da praça central da cidade, minha irmã achou um relógio. Minhas duas irmãs, vindo da igreja, elas acharam um relógio, caminharam meia hora para falar com meu pai, e nós achamos um relógio. Meu pai perguntou: cadê? Ele disse: está lá na praça. Nós vimos saber se nós podemos pegar. Agora você sabe, né? Por que ela não pegou o relógio e levou? Porque ela sabia que se ela pegasse aquele relógio e levasse para casa, elas tinham que responder um questionário muito grande. Meu pai era oficial de justiça. E elas sabiam que ia passar por um processo investigativo muito sério. E elas tinham que provar que de fato elas acharam. E não pegaram de alguém. Quarto princípio. Cada etapa de crescimento, um tratamento. A maneira de conversar ou de delegar ordens deve se adequar com as idades. Dizer a um garoto de 5 anos que ele é o homenzinho da casa é inadequado. Ele não é o homenzinho da casa. Ele é uma criança. Assim como não é adequado chamar um adolescente de 15 anos, 16 anos, 17 anos: ah, meu bebê, é meu nenenzinho. Isso você faz com Alice. Mas com um garoto que tem 15 anos, 20 anos, menino já é casado. Você já imaginou, com todo respeito, viu, André? Chega o Gabriel, lá com essa carinha de anjo, ele continua: ai, meu bebezinho, meu bebezinho. Meu bebezinho, o menino já é casado. Tem 3 cachorros desse tamanho. Aí o menino, o senhor, já é senhor, não vai querer nem ir mais na casa do pai, não vai ter nem coragem de levar um amigo na casa do pai, porque se o pai, a mãe chega assim: ah, meu bebezinho, Gabibi. Que Gabibi? Não é, Gabriel? Não faz. Imaginou? O Teófilo chega lá em casa e diz: ai, meu bebezinho. Cara de barba, com cabelão desse tamanho, barbudo. Parece que é até meu irmão. Às vezes a pessoa pergunta se seu irmão é cabeludo e você não é. É assim. Quinto princípio. Encoraje seu filho a se tornar independente. Os pais não devem associar a busca de independência à rebeldia, à desobediência. Preste atenção. Permita que seu filho cresça e siga a sua vida. Sexto princípio. Seja coerente. Se o comportamento dos pais mudam todos os dias, assim como as regras, a culpa é dos pais, não das crianças. Todo dia que a criança chega da escola é uma regra nova. Hoje pode comer em frente à televisão, amanhã não pode, depois de amanhã pode. Hoje não pode comer com o telefone num desenhozinho, amanhã pode. Espera aí, defina as regras e fique firme nelas. Hoje eu digo sim sobre um assunto, mas amanhã eu digo não. Como a criança irá saber o que é que está certo? Sétimo princípio. Evite castigos físicos e agressões verbais. Estou falando de evitar. Não estou dizendo que não vai ter ocasião em que vai ser preciso dar uma esquentada nessa parte que Deus fez. Alguns mais macia, outros menos, mas todos são macios.
Ser firme na ordem é necessário, mas sem violência. A violência tem efeito prejudicial a curto e a longo prazo. 8º princípio: trate seu filho com respeito. As crianças tratam as pessoas da mesma maneira que são tratadas pelos pais. Se os pais não tratam os outros com respeito, por certo ela não vai tratar os seus coleguinhas com respeito também. Os da minha idade, pastor Davi, acho que só o pastor Davi mesmo, né? Os demais já tem menos do que eu. Daniel também, né, Daniel? Os da minha idade, então vou te enquadrar aqui. Os da minha idade, um pouco mais, um pouco menos, vão se lembrar de uma propaganda antiga que dizia: não basta ser remédio, tem que ser gelol. E essa propaganda vinha acompanhada de uma cena em que o pai estava envolvido com a criança às vezes andando de bicicleta ou na escola, e o pai participando ativamente. Às vezes a criança caía e o pai chegava lá, levantava a criança e colocava de novo na bicicleta e continuava cercando até que ela conseguia andar sozinho. Aí daqui a pouco a propaganda dizia: não basta ser remédio, tem que ser gelol. Não basta ser pai, tem que participar. Lembra disso? Não basta ser pai, tem que participar. Esse jargão, irmãos, deve prevalecer até os dias de hoje. Mas, infelizmente, muitos pais têm transferido para a esposa, pais aqui agora já é pais sentido homem, têm transferido para a esposa, para os avós, ou até mesmo para a babá, a responsabilidade que são deles. Tem havido pouca participação, pouco envolvimento e pouco comprometimento deles nesse sentido. Para a pedagoga Sandra Sarmento, pós-graduada em psicopedagogia, ela diz que é um grande desafio educar filhos numa cultura como a nossa, em que a instituição chamada família se encontra em crise e as relações entre pais e filhos têm se tornado bastante problemática. E um dos agravantes para a desestrutura familiar da sociedade atual é a ausência dos pais na infância dos filhos, principalmente o pai. A ausência paterna, diz ela, pode gerar crianças desobedientes, inseguras e autoritárias, enquanto que a participação do pai, juntamente com a mãe, oferece para a criança um desenvolvimento mais sólido da personalidade, porque o trabalho duplo oferece possibilidade maior de uma educação mais eficaz, equilibrada e humana. Talvez seja essa uma das razões do porquê tem crescido tanto o número de homossexualismo nos últimos anos. Às vezes a falta de envolvimento do pai, às vezes a falta de envolvimento da mãe. A participação do pai pode e deve começar na gravidez, através de um toque na barriga da mãe, de uma palavra de carinho, do acompanhamento nas consultas à obstetra, entre outros, e obviamente deve continuar depois do nascimento, pois é essencial para criar vínculos e dar referência de comportamento. Nunca deixei minha esposa, a não ser em casos excepcionais, ir sozinha em médicos. Porque eu entendia que era muito importante a minha presença. Desde quando nós éramos só nós dois, até depois surgiram as crianças. Isso é importante, irmãos. Muito importante na formação dos nossos filhos. Quando a questão é educar filhos, a figura materna é colocada em evidência, como se a responsabilidade de educar fosse exclusivamente da mãe. Agora, é notório que existe ainda uma ausência exagerada do pai na educação dos filhos, o que pode resultar em consequências psicológicas para as crianças, pois a participação do pai serve como parâmetro
de comportamento, tornando-se fundamental na construção da autonomia. Essa participação é tão importante na hora de estabelecer limite, quanto na hora de atribuir liberdade, pois é através disso que a criança vai encontrar suporte emocional e se construir como pessoa humana. Agora, não está sendo defendida aqui por mim a ideia de que o pai deve deixar de trabalhar para ficar em casa com os filhos. Mas o que eu estou defendendo aqui é que disponha de um tempo do seu dia para brincar, contar história, conversar e cultivar sentimentos de dignidade e competência dos filhos. Eu acho que vocês dois estão na melhor fase para poder ter filhos, porque vocês ainda não os têm. E pode... É sério? Você não os tem, e quem não os tem está mais em condições de aprender esses princípios do que quem já tem. Quem já tem, já muitas vezes, igual uma senhora um dia me disse, pastor, já errei tanto, como eu gostaria de ter aprendido isso antes de ter filhos. Então vocês estão numa época muito boa, não é? Mesmo que venha daqui 1, 2, 3, não importa quanto tempo, mas se vocês assimilarem esses princípios e colocarem em prática, vocês têm muito mais oportunidade de errar menos do que muitos de nós que não tivemos, às vezes, esses conhecimentos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a interferência na educação dos filhos. Coerência e diálogo são ótimas ferramentas para os pais usarem na educação dos seus filhos. Quando os pais mostram para os filhos que discordam de certas atitudes e insistem no modelo correto, as crianças vão levar para todos os lugares as convicções dos pais. Mesmo que quebrem esporadicamente algumas regras em outros lugares. Os pais não devem ter medo de dizer não ao filho quando for preciso, mesmo que ele chore ou faça birra. Um filho não pode convencer o seu pai a ceder naquilo que ele está querendo porque fez birra. Se as crianças agora, por outro lado, trazem argumentos fortes, e isso não lhes falta, não é? Porque eu nunca vi ter tanto argumento igual eles. Mas se trazem argumentos fortes para quebrar as regras de casa, os pais devem refletir se essas regras ainda são válidas. Porque às vezes, infelizmente, nós, pais, colocamos algumas regras que, se a gente for analisar direito, não são funcionais, não são práticas e não são execuíveis. E se a criança, às vezes ela é muito descolada, como diz aí a gíria, não é? Ela é mais antenada, e ela então tem argumento para dizer, mostrar para você que essa regra não pode prevalecer porque não faz sentido. Então cabe a você ceder e dizer, ok, estou entendendo, mas ainda vamos estabelecer dessa forma. Mostra a forma correta. Não tem erro, não tem problema nenhum você ceder e reconhecer que errou. Uma boa conversa com a criança ajuda a mudar um pouco as regras que nem sempre são imutáveis. O jornal A Folha de São Paulo, do dia 21 de abril de 2012, publicou um artigo que eu fiz questão de guardar comigo nos meus acervos, nos meus arquivos. Um interessante artigo que eu achei muito interessante e tenho guardado comigo. Ele contém alguns princípios que já foram mencionados anteriormente, mas que merecem ser reprisados para fortalecer esse conceito dentro de nós pais. Por quê? Porque isso é raridade, porque hoje ela está ensinando tudo o contrário que ela já falou antes. Esses jornais estão cada vez mais liberais. E às vezes esses professores, psicólogos, esses pedagogos que antes ensinavam princípios coerentes, hoje não estão mais ensinando porque estão cedendo a essa pressão que está vindo da sociedade, da televisão e da mídia. Mas nessa ocasião esse artigo dizia assim: para muitos de nós pais, falar, mandar e repetir tudo de novo parece chato, mas muitas vezes é fundamental para a educação de uma criança.
Não obedecer na primeira vez em que os pais chamam a atenção não significa que o filho está fazendo pirraça, mas é preciso cuidado para que não vire. O processo de aprendizagem é contínuo e por isso precisa ser revisto sempre. Repetir muitas vezes para que a criança compreenda e execute uma determinada tarefa é comum, explica a psicóloga infantil Jéssica Fogaça. Isso ocorre porque o processo de memorização se constitui aos poucos. Desde cedo, preste atenção, pais que estão aqui e que me acompanham. Desde cedo, as crianças devem aprender que o pai ou a mãe não ficarão repetindo a mesma ordem, mas vão exigir obediência. Pais que estão aqui, pare de mandar o seu filho, que já conseguiu entender o recado, de mandar fazer isso, porque senão eu vou te fazer isso. Você não vai fazer, você está atrapalhando a educação do seu filho, porque às vezes tem umas palavras meio fortes, eu estou tentando evitar. Vocês estão destruindo seus filhos, o caráter e a personalidade de seus filhos. A desobediência ocorre ainda porque esse processo de repetição seria um meio de manter a atenção dos pais voltada para ele, que em última instância é ele que está no domínio da situação, diz a pedagoga Maria Irene Maluf. E não é ele que tem que ficar no controle, é você. Mas o que acontece? Eles são tão espertos que muitas vezes nos tira do sério e eles acabam tomando a rédea da situação e eles é que nos manipulam, eles é que nos dirigem, eles é que ditam as normas de como é que eles querem que seja feito. O papel está invertendo. Se eu não estivesse aqui na igreja, eu ia dizer, agora é o poste que está fazendo xixi no cachorro. Está assim agora. Os pais ficam de joelho para os filhos, porque eles é que ditam o que eles querem, e como querem, e na hora que querem. Pode ser que ele esteja fazendo pirraça para chamar a atenção. Se esse for o caso, cuidado. A criança entende que não obedecer vale a pena e que em algum momento vai tirar vantagem disso. Afinal, os adultos vão se cansar e ela vai fazer o que quer, como um sinal forte de falta de limites. Depois conversa com a Damares em outro momento e pergunta quantas vezes ela fez pirraça. E quando é que foi interrompido? Tem um site nordestino aí, ele é muito didático, muito engraçado, mas muito didático. Que chega um pai e fala assim, meu filho tem um gênio muito ruim. E ele cai, ele fica batendo pé, e fica, e chora, e bate a cabeça no chão. O gênio dele é muito ruim. Aí o outro fala, eu também tinha esse gênio muito ruim. Mas um dia minha mãe deixou sozinho com meu pai, e naquele dia meu pai exorcizou esse gênio ruim com uma vara de marmelo. Nunca mais esse gênio ruim voltou. Ficava possesso só quando a mãe estava. Quando o pai estava com a vara, o gênio não entrava de jeito nenhum. Gente, eu estou falando desse site lá, desse post que eu vi, né? Bom, aí você tira a sua conclusão. Agora, ouça isso. Prometer um castigo e não cumprir é tão nocivo para a educação do filho quanto fazer pequenas trocas na base da chantagem. É preciso ser coerente na fala e pensar antes de dar a ordem e a consequência do seu não cumprimento. Ceder por insistência da criança demonstra falta de autoridade e desfavorece as ordens, conta a psicopedagoga Maria Cecília Galeno Nascimento, da Universidade Paulista. Dar mais liberdade e alternativas para os filhos agirem é bom, desde que haja supervisão e que eles saibam que existem consequências boas e ruins. À medida que seu filho for crescendo, vai dando liberdade,
mas vai mostrando para eles que liberdade tem o lado bom e o lado ruim, tem as suas consequências positivas e negativas. Ele precisa crescer neste mundo. Porque senão, se você não mostra as consequências negativas desse excesso de liberdade que ele está tomando sem compromisso, sem responsabilidade, ele vai achar que pode fazer isso lá fora também. E não pode. Ele vai achar que lá fora todo mundo tem que se ajoelhar diante dele, igual o joelho na sua casa. Não. Lá fora ninguém vai ajoelhar para o seu filhinho querido. Né? As crianças devem entender logo cedo que os pais mandam, têm maior conhecimento das coisas e são responsáveis por tudo que fizerem. Eu li outro dia que um filho até tantos anos descobre que os pais sabem tudo. Depois, quando começa a entrar na pré-adolescência, descobre que os pais não sabem tudo, sabem muita coisa. Quando entra na adolescência, aí descobre que os pais não sabem nada. Quando entra na mocidade, descobre de novo que os pais sabem alguma coisa. Aí quando ficam velhos, e que já não tem mais, às vezes, o pai com eles, aí descobre, meu pai sabia de tudo, minha mãe sabia de tudo. É assim mesmo. Então, pais, ouçam-me. Mesmo que você não concorde com o que eu estou dizendo, mas não deixe de refletir no que eu vou dizer. Pais são diferentes dos irmãos ou dos amiguinhos. Deus não chamou pai para ser amigo de filho. Deus chamou o pai para ser o pai, chamou a mãe para ser mãe. E se nesse processo pudesse construir uma relação de amizade, ok, mas tem que prevalecer a sua missão de pai e a sua missão de mãe. As coisas têm que ficar mais evidentes, mais claras, para não se confundir as coisas. Porque se você se tornou amiguinho do seu filho, eu pergunto, todos nós temos amigos. Quando você fala as coisas erradas, quando você faz, o que seu amigo faz? No máximo, vai dizer que não está certo, alguma coisa assim, mas vai continuar ali. Pai não. Pai tem que o quê? Estabelecer regras, limites e mostrar as consequências. E às vezes as consequências vai ser a privação de algo que só você pode fazer. Então vão aqui alguns lembretes aos pais. Primeiro, tenha certeza do que fala. Tenha certeza de que a ordem dada está clara e está sendo entendida de forma correta. Expliquem objetivamente o que espera que seu filho faça e o que pode acontecer se não obedecer. Porque muitas vezes nós achamos, irmãos, esse negócio de comunicação é uma das coisas mais complexas que tem. Porque às vezes nem sempre a pessoa que está lá do outro lado está entendendo do jeito que você está falando. Então esteja seguro de que o seu filho está entendendo o que você está falando. Por isso, procure ser claro. E agora que você tornou-se claro e que você tem certeza de que ele entendeu o que você está falando, então, mostra para ele as consequências do não cumprimento daquela missão, daquela responsabilidade, daquela tarefa que você está dando para ele. Segundo, crianças contrariadas choram. Glória a Deus por isso. Mas muitas famílias não podem dizer isso, porque não têm capacidade, não têm coragem de contrariar os seus filhos. E quando eles são contrariados, se volta contra aqueles que os contrariou. Devia ser o contrário. A Mônica colocou aí no grupo das mulheres uma mulher africana, uma pregação de uma mulher africana, não é? Você viu aquilo? Ela disse, bendito seja Deus, porque você não foi convidado para a festa. E é importante que nós, muitas vezes, não sejamos convidados pelos nossos melhores amigos, pelas pessoas mais íntimas, para você ver que você não é essa cereja do bolo todo que você pensa.
Ah, porque não ligou para mim, não conversou comigo, aí o mundo acaba. Você de repente é o centro do universo. E quando você descobre isso, você cresce, você amadurece, você tem um caráter mais bem formado, fortalecido. Você não fica dependendo de elogio de ninguém para poder ser quem você é, para se autoafirmar, para chegar onde você precisa chegar. Crianças contrariadas choram. Elas estão começando a viver dentro da realidade, o que nem sempre está de acordo com os seus desejos. Mas frustração, quando adequada à faixa etária, ensina a superar problemas no presente e no futuro, principalmente se os pais estiverem no comando. Mostra para elas que nem sempre vai ser do jeito que elas querem. Isso vai fazer com que elas cheguem mais maduras na vida. Agora, se dentro de casa a criança não é contrariada e tudo que ela quer, ela tem. Não, não chora não, chora sim, deixa ela chorar. Nunca ouvi dizer que criança morreu porque chorou, mas eu já ouvi dizer que criança ficou com o pulmão forte, beleza, porque chorou. Deixa ela chorar. Agora, chegou um momento que já deixou de ser por contrariedade, já é por outro motivo, faça ela chorar de outra forma, não é? Com mais firmeza, com correção, para ela entender. Terceiro, evite falar demais. Crianças, especialmente de certas idades, não precisam de longos discursos sobre as razões pelas quais, porque é melhor para você. Simplesmente diga para elas, você não quer que ela faça, tem momentos que elas não vão entender, você pode fazer um discurso longo. E quando chegar o momento de você que ela está fazendo questão de não entender a razão pela qual você está explicando porque ela não pode fazer isso, e que ela insistir, e você já entendeu que ela está insistindo, porque ela quer tomar o controle da direção, você chega, não vai fazer porque eu não quero, pronto, acabou, não se discuta mais. Simples assim, meu irmão. Pastor, o senhor não tem medo de estar pregando isso? Não, não tenho medo não. Tenho medo não. Porque eu nunca vi um lar em que as crianças são ensinadas dessa forma, em que essas crianças estão aí no mundão perdido, estão aí pichando rua, quebrando coisas. Eu nunca vi, agora eu já vi uma porção de filhinho de papai e de mamãe dentro e fora das igrejas, que se tornou o reizinho e a princesinha, nunca pode ser contrariado, e ai daquele que na igreja, na escola, fizer alguma coisa, e aí o mundo volta tudo contra eles. Eu já vi esses aí se tornarem verdadeiros bandidos imaginais. Mas é bonito ver um menino dessa idade, não é? Agora está casado, mas mesmo antes de ser casado, já era um menino responsável, trabalhando, menino zeloso em casa. Agora, vai lá nessas casas onde tem crianças e tem jovens desse jeito, procura fazer uma avaliação em tudo quanto é casa em que os pais deram uma educação dessa forma. Não tem pai perfeito nem mãe perfeita, mas que procuraram, com a graça de Deus, instruir seus filhos dessa forma. Vai lá, procura na maioria desses lares, se não são homens e mulheres bem formados, não é? Quarto, saiba escutar seu filho. Ao dar a ordem, use de bom senso quando ele tentar negociar e chegar a um acordo. Assim, a criança se vê cumprindo a ordem e os pais ficam satisfeitos com a autoridade. Porque muitas vezes o filho vai mostrar, às vezes ele tem o lado dele, o entendimento dele, a capacidade dele, o limite dele, então ele vai tentar mostrar para você que ele não tem condições de cumprir aquela regra daquela forma, mas que ele poderia fazer desse jeito. Se você entender que é razoável, então também caminha nessa direção, ouça o seu filho. Nunca padronize, ainda mais se você tem mais de um filho, nunca coloque todos assim, porque eles não são assim. Tem um que você pode esfolar o couro dele na vara, que não vai mudar. Vai ser daquele jeito mesmo. Agora tem um que, se você olhar para ele atravessado assim, pronto, já acabou, o mundo acabou. Então você tem que ter sabedoria para ver como é que cada um reage. E a partir daí trabalhar. Não é? Trabalhar. Então isso acontece quando? E você vai escutando seu filho,
dê a ele o direito de falar. Quinto, cuidado com o sim e com o não. Tanto um quanto o outro devem ser definitivos, combinados entre os pais, longe dos filhos. Nada pior que um dos pais tirar a autoridade do outro. Pais que estão aqui e que me ouvem, por favor, nunca desacredite o seu cônjuge para o seu filho. Se for o pai que colocou o filho ali, como é que é usada a expressão que vocês usam, pais, aqui? Hein? Time out, né? Colocou de time out, colocou lá de castiguinho, sentadinho lá. Nunca vai tirar a mãe. Mãe, você não tem direito de desacreditar o seu marido, o pai do seu filho. Você está destruindo a educação do seu filho. Você está comprometendo o seu marido. Você está chamando para o seu filho, você está dizendo que o pai dele é frouxo, é um calça frouxa, é um homem sem autoridade, é um homem que não merece ser ouvido, que não merece ser respeitado. Da mesma forma, quando você, pai, fala com o seu filho, a esposa colocou o seu filho desse jeito, você vai lá e tira do time out, e vai lá e faz o jeito, ela está dizendo para ele, que sua mãe não merece autoridade, não merece ser ouvida, não merece ser respeitada, que ela não sabe de nada. Você está criando um filho com uma dupla personalidade, um filho que não sabe a quem ele deve respeitar. Agora, se você entendeu que a correção não foi justa, não trate desse assunto na presença dele. Aproveite o momento oportuno, leve, chama um lá para o quarto, diga, nós vamos conversar. Será que foi a melhor forma? Como é que a gente pode resolver isso? E se porventura foi o pai que colocou de castigo e entendeu que talvez exerceu um pouco, foi muito firme, que ultrapassou a forma de que deveria agir, deve ser ele a pessoa que vai chegar lá e dizer, meu filho, papai está aqui, chegou o tempo, agora eu preciso conversar com você. Pronto, mas um não desacredite o outro, um não anule a autoridade do outro, porque você está prestando um desserviço para o seu filho, está prestando um dos piores desserviços que você pode prestar. É horrível quando isso acontece. Eu ficava muito aborrecido quando os meus filhos chegavam e diziam assim, quando eu falava alguma coisa, eu vou lá perguntar à mamãe. Falei, como é que é? Vem cá, vamos conversar. Quando a Jandira falava alguma coisa com um deles, eles vinham, criança só muda de endereço, é do mesmo jeito, em qualquer lugar do mundo. Aí dava uma folguinha lá, saía de pé da Jandira, e eu não estou sabendo de nada do que está acontecendo entre eles. Chegava, pai, o que sua mãe falou, meu filho? Não é? O que sua mãe falou? Prevalece o que ela falou. Prevalece o que ela falou. E um desses espertinhos, que eu não posso falar quem, não é? Um dia... Não vou falar, não. Um desses, porque senão você viu, ainda mais você, meu diabo, que gosta de ficar falando. Um desses espertinhos chegou um dia, né? Mas ele conseguiu, desse dia ele foi artista, um deles foi artista, né? Acho que a Jandira tinha dado uma diretriz, e tal, ele driblou, daqui a pouco chegou até mim e tal. Não estou sabendo que a Jandira tinha dado um comando que não era aquele. Pai, eu posso fazer isso, tal. Claro, meu filho, pode, ou minha filha, eu não sei qual dos três. Aí, daqui a pouco, a Jandira me diz, mas ele fez, por que você fez isso? Eu falei, não estou sabendo. Não, eu falei que não era fazer. Ah, é? Oh! Vem cá, vamos conversar aqui no quarto. Mas essa conversa, irmão, isso era uma conversa daquela que, umas vezes a conversa só para aqui, ó, era aqui nessa direção, às vezes a conversa era aqui e às vezes aqui também, né? Que às vezes tem uns que só entendem esse vocabulário, né? Então, irmãos, eu costumo dizer sempre, o filho vai saber mais cedo ou mais tarde que você não é perfeito. Mas ele precisa saber que até mesmo seus erros foram cometidos por amor a eles.
porque você fez com a melhor intenção de eles se tornarem pessoas de bem. Se você me perguntar se a forma como meu pai nos corrigia fisicamente é uma forma correta, eu digo, em lugar nenhum do planeta Terra, e mesmo se houver um outro planeta aqui, que se você quiser ir para lá, não é correto. Gente, vocês não sabem o que é apanhar com rei de máquina. Quem sabe o que é rei de máquina? Aquilo dói, irmãos. Aquilo dói. Que é uma beleza. Aquilo fica uma marca para sair com água e vinagre depois de umas 3 semanas. Que negócio fica aquela marca, não é? Água de sal e vinagre. Mas pergunta a todos os nossos filhos se tem algum revoltado com ele. Nós não temos um filho revoltado com o meu pai, que era o mais duro, mais rigoroso. Nós não temos um filho revoltado com a nossa mãe, que era menos, mas também não ficava para trás. Não temos um. Pelo contrário, todos nós exaltamos eles, que na ignorância deles, eles fizeram coisas que não deveria, mas a gente sempre teve a consciência que foi para o nosso bem. Foi para o nosso bem. Sexto, já estou chegando ao final. Seja sensato e firme. Demonstre autoridade com uma fala objetiva e com o tom de voz firme, porém amigo. Haja com bom senso ao dar uma ordem. De nada adianta pedir algo que está além da capacidade da criança. Não faz sentido pedir uma coisa que a criança não esteja capaz de atender. Sétimo, fiquem alerta com a desobediência frequente. Isso significa que algo está errado. E a frustração dos pais muitas vezes se transforma em palavras e modos rudes. Se perceber que vai perder o controle, saia do ambiente que está com a criança e só volte quando estiver seguro do que falar e fazer. Muitas vezes, irmãos, o que nós chamamos de disciplina nada mais é do que descarrego da raiva. A disciplina, pode até haver uma certa disciplina na hora que você bate, na hora que você fala, na hora que você faz. Quando eu falo bate é na correção, naquele momento, porque quando você está com raiva não é momento de disciplinar. Normalmente você vai exceder na força ou na fala. O correto é deixar passar e aí sim, depois chamar. Ah, pastor, mas aí não dá? Aí sim, aí que você vai demonstrar que você entendeu o que é disciplinar. Porque fora disso, é descarregar a raiva. Aí ela desobedeceu, fez tudo com tanta raiva, chegou e deu um tapa de qualquer jeito. Não, isso não é educação. Agora, meu filho, não vou conversar agora com você porque eu não estou em condições, estou muito chateado com o que aconteceu. Mas vamos conversar depois. Agora, por favor, se falar que vai conversar, não seja não vou usar uma expressão aqui, cumpra, converse. Ah, dormiu, acorde. Faça um curso com os meus filhos. Quantas vezes saí da igreja, eles tinham conversado com eles. Irmãos, nossa igreja era como daqui na casa aqui do pastor Marcos aqui, um quarteirão. Mas caí em sono profundo. E o paizinho aqui ainda tinha que carregar nas costas, não é? Eu sabia que não estava dormindo. Sabia. Mas era um sono que parecia que tinha tomado uns 2 dramin. Né? Mas chegava e ficava assim, né? Ok. Vamos conversar, né? Então, mais velho é verdade, isso é uma verdade. Mas lá não foi só assim para os mais velhos, não, foi para os 3, né? Oitavo, dê atenção e amor. Pergunte para o filho como é que foi o seu dia, como se sentiu na escola.
Se algo estiver errado, fez birra com a professora, por exemplo, avise que ele errou e que pode sofrer um castigo por isso. Elogie bons comportamentos com beijos e abraços. Nada de trocar por presentes e promessas de vantagens. Gente, cachorrinho que você faz isso. Good boy. Fica beijinho, fico, oh, good boy e tal. Ele precisa entender que você não precisa dar biscoitinho porque ele atendeu coisa certa, não. Ele tem que aprender que isso faz parte desse processo. Agora, você precisa encorajá-lo como? Demonstrando amor, meu filho. Estou tão feliz com você que você entendeu que o papai ensinou para você. Isso vai ser tão bom para você, faz bem para o papai também. Você está aprendendo, você está conseguindo entender. Parabéns, meu filho. Deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um beijo. Faz parte. Agora, se você tratar o seu filho como um cachorrinho adestrado, ele vai achar que lá fora, quando ele... se eu não roubar aqui no Pablos, eles vão me dar um cachorrinho. Um cachorrinho não, me dar um biscoitinho. Não vai não. Então eu vou, porque não vai me dar um biscoitinho. E aí vai levar um porretinho. Né? Vai levar um porretinho. Então, o que você quer? Dê atenção. Não é? Agora, quando for perguntar ao seu filho, Julian, chegou da escola? Beleza. Tá, meu filho, como é que foi o seu dia? Desliga o telefone, desliga o computador, olha para ele, senta aqui, fica olhando para ele. Como é que foi o seu dia, meu bem? Foi tudo bem com você lá? Você gostou da escola? E como é que foi a professora? E tal. Olhos nos olhos, dê atenção. E aí, meu filho, como é que foi lá? Beleza? Beleza. Isso não é atenção. Ele não vai entender isso como uma forma de carinho e de interesse da sua parte no bem-estar dele ou dela. Né? 9. E aí a gente vai caminhar. Diga não quando for preciso. Sempre de forma educada, controlada e segura. Isso não magoa a criança, não tira a liberdade de expressão, de movimentos ou criatividade, mas a torna mais confiante e forte. A criança que aprende que há limites e que ela se enquadra nesses limites é uma criança que vai ter uma estrutura emocional diferenciada daquelas que são criadas à revelia. É a palavra. Se isso não for verdade, a palavra de Deus não é verdade. Mas ela é verdade porque é a palavra de Deus que ensina assim. Não é? Ensina assim. E, dependente dessa 9ª, é a 10ª com a qual eu vou encerrar. Imponha limites. Os filhos não adivinham o que devem fazer e se sentem inseguros se não tiver alguém tomando conta deles, conduzindo o seu modo de agir nos momentos de novas experiências. Limites são bons para as crianças e para os pais. Às vezes são eles que pedem isso para nós. Põe limites em mim. Porque nós temos uma natureza corrompida dentro de nós. A Alice tem, que é o mais novo bebê que está aqui, né? Não, é o Léo que é mais novo que a Alice? Léo? O Léo tem essa natureza corrompida dentro dele, embora seja quietinho, mas esse bichinho, e tem hora que tem uns... Já viu como é que eles... Isso é a maldade humana, fruto do pecado dele, da Alice, não é? Então, vai chegar um momento que eles mesmos vão dizer, eu preciso de limite, porque essa minha natureza está me influenciando de tal maneira que eu quero fazer tudo do meu jeito. E se o pai e a mãe não souber entender isso, vai deixar o filho solto. E depois quem vai colocar limite não vai fazer com o mesmo amor e com o mesmo objetivo com que você coloca. Né? Lembre-se que a Bíblia diz que o filho entregue a si mesmo, vem envergar o seu pai e a sua mãe. Filho entrega esse limite, entrega a si mesmo é filho sem limite. Filho sem limite. E eu quero concluir dizendo: o lar é o lugar onde a criança tem suas primeiras instruções. O lar é onde a criança deve aprender a viver e a se comportar. O lar é onde os filhos devem aprender suas primeiras lições de vida, especialmente a de amar a Deus através dos seus pais. Deixe seus filhos aprenderem a amar a Deus através de vocês. Depois eles vão ter a experiência deles. Eu acho, e aqui eu vou encerrar, acho bonita essa expressão que tem lá no
no livro de Gênesis. Se você tiver curiosidade, você vai observar. Jacó vai chamar o tempo todo Deus, o Deus do meu pai. Isaac, meu pai Abraão, meu pai Isaac. O tempo todo. Deus dos meus pais, Deus dos meus pais. Chegou um tempo que Isaac teve um encontro com Deus no Vale de Jaboque. Jacó teve um encontro com Deus no Vale de Jaboque. Está vendo? É bom numa igreja que as pessoas conhecem de Bíblia, como é que é bom? Pastor não vacila, que eles já estão em cima. Né? Ele tem um encontro com Deus no Vale de Jaboque. Deus muda a vida dele. E dali ele começa a chamar o meu Deus. Meu Deus. No começo, o seu filho vai chamar Deus de o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Mas com o passar do tempo, ele vai tendo esse relacionamento com Deus e vai mudando as coisas. E ele então vai começar a chamar Deus de o meu Deus. Mas no começo, ele vai aprender a amar Deus através de você. Agora, permita-me lhe perguntar. Seu filho, será que seu filho pode dizer que está conseguindo amar a Deus através de você? Qual é o valor que se dá para as coisas de Deus? Qual é o valor que se dá para as coisas de Deus? Seu filho vê você priorizando as coisas de Deus? Seu filho vê que você dá muito valor para o dinheiro, muito valor para o trabalho, muito valor para os seus amigos, muito valor para tanta coisa. Mas será que seu filho vê você dando valor para as coisas de Deus? Meu filho, agora é hora da gente sentar. Irmãos, olha, não pense que eu estou querendo. Não, a Alice todo dia, na hora da comida, na hora que fala assim, papá, a gente começa a cantar o cântico para dar graças a Deus, ela para. E só depois que a gente termina de cantar e fazer a oração, é que ela, então a gente dá a comida. E ela fica assim olhando, esperando, porque ela sabe. Mas desde pequenininho foi assim. Desde os primeiros dias que a Damares fez assim, porque a Damares aprendeu isso também da gente. Não estou me exaltando, não, só quero mostrar que são princípios que os nossos filhos temos que passar para eles. É assim que eles vão aprendendo a amar o Senhor. Ó Deus, nós queremos confessar que nós precisamos tanto da Tua ajuda. O Senhor colocou uma responsabilidade tão grande sobre os nossos ombros como pais, mas também te dar graças porque o Senhor nos deu o manual que nos instrui. Pedimos perdão por tantas vezes, ó Deus, não darmos o valor que devemos dar a este livro sagrado. Às vezes damos mais valor, que diz os psicólogos, os pedagogos, a escola, do que o que diz a Tua própria palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, a valorizar esse livro, guardá-lo em nosso coração e repassar para os nossos filhos, para que eles aprendam a amar o Senhor de todo o coração. Em nome de Jesus. Fica de pé. Só ia falar que era só esperar a hora do Alterosa Esporte. Para te servir, toda minha força
Essas foram as palavras de Josué ao povo de Israel. E eu gostaria que nós fizéssemos dessas palavras as nossas. Eu queria que a gente repetisse 3 vezes juntos. Não é? Eu vou falar primeiro sozinho, depois eu vou dar o sinal e a gente vai falar. Não é? O que nós vamos falar? Vamos falar assim, mas assim, de coração, desejando que isso seja a expressão maior do nosso coração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. De novo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Terceiro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora você que está em casa, comigo, vamos lá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Compartilhe essa mensagem para que Deus possa fazer com que ela chegue a tantos lares que talvez esteja precisando dessa palavra. Até domingo que vem, se Deus assim o permitir. Aliás, quarta-feira temos nosso estudo bíblico às 7h30. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja com todos nós, irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Olha para o seu irmão, deseja uma semana abençoada. Não precisa ir lá, basta olhar daí você está, dá um abraço. Deus abençoe, então, é uma alegria revê-lo. Mestre Davi, vai na paz. Deus abençoe.